galera, beleza? Pessoal, o negócio é o seguinte, né? Eu fiquei pensando, né, se eu iria trazer algum pós-jogo hoje, porque é uma rodada, uma rodada curta, apenas 2 jogos, e na teoria não eram jogos muito sexys, né? Hoje a gente tá tendo, inclusive, porque o jogo não acabou ainda, Oklahoma e Spurs, não é um jogo muito interessante, vamos combinar. E tivemos, né, às 8 horas da noite, Memphis Grizzlies e Pistons. Aí eu dei uma olhada na rodada, olhei com um pouquinho mais de atenção esse Grizzlies e Pistons e lembrei, Ja Morant vai jogar. O Ja Morant vai jogar. Aí eu falei, beleza, vou colocar no jogo. Se for interessante, eu trago um vídeo aqui pra galera analisando. E, como você está me vendo falando isso, o jogo foi interessante. Porque algo que eu, por um momento, me esqueci, é que qualquer jogo que tenha Ja Morant é um jogo interessante. Porque esse moleque, ele joga no talo. Qualquer jogo. É temporada regular, é playoff, é pré-temporada. Se ele jogasse a Summer League também, ele jogaria numa intensidade absurda. Esse moleque é incrível. E hoje, novamente, ele deu o show e comandou uma senhora vitória do Grizzlies por 126-111 contra o Pistons. Então, vamos falar sobre esse jogo? Porque teve coisas muito interessantes apresentadas pelo Grizzlies, como, por exemplo, o Ja Morant, e também teve coisas interessantes apresentadas pelo Pistons, hein, cara? Tem coisa boa pra falar sobre Detroit aqui. Mas, bom, vamos por partes, né? Primeiro período foi uma dominância absurda da equipe do Grizzlies, né, cara? O Grizzlies acelerando muito o jogo desde o início e atacando demais o garrafão do Pistons só no primeiro período. Foram 36 pontos no primeiro tempo, tá? Corrigindo. No primeiro tempo foram 36 pontos do Grizzlies no garrafão, uma coisa simplesmente bizarra. O Pistons, cara, conseguiu criar, o Pistons teve uma boa movimentação de bola, só que não conseguiu finalizar. Né? O Pistons teve no primeiro período 6 de 24 no field goal e 2 de 16 para 3 pontos. Ou seja, o time criou, mas finalizou muito mal. E a partir do momento que você erra arremessos contra esse Grizzlies, você toma muito contra-ataque. E tomar contra-ataque de um time que tem Ja Morant, rapaz, fica difícil, né? O Ja Morant, ele queimou todos os matchups que o Pistons colocou pra ele. Tentou colocar o Jaden Ivey, Ja Morant queimou o Jaden Ivey. Tentou colocar o Cade Cunningham, Ja Morant queimou o Cade Cunningham. Tentou colocar o Isaiah Stewart pra tentar limitar as infiltrações do Morant. Morant queimou o Isaiah Stewart. Foi algo impressionante. Ja Morant terminou o primeiro período com 10 pontos, né? O Pistons conseguiu ter um pouquinho de volume ofensivo no finalzinho do primeiro período, quando o Corey Joseph entrou e conseguiu acertar alguns bons arremessos. Foram 7 pontos dele no primeiro período, mas o Grizzlies atropelou 31-17. Segundo período, o Pistons foi melhor, tá? Foi o único período em que o Pistons foi melhor do que o Grizzlies. O Pistons voltou do primeiro período com a mão um pouquinho mais calibrada. O Isaiah Stewart meteu 3 bolas de 3 no segundo período, né, liderando a reação de Detroit. O Pistons conseguiu também ter uma boa defesa, dando uma limitada nas infiltrações do Grizzlies, que contou com o Desmond Bane muito bem para se manter na liderança. O Desmond Bane meteu 14 pontos no primeiro tempo. E um detalhe sobre o Desmond Bane, infiltrando bastante, tá? Não só chutando, não sendo mais só um 3&D, sendo agora um two-way player. Porque o Desmond Bane agora tá infiltrando e infiltrando bem. Ele foi muito importante pro Grizzlies e pro intervalo na vantagem. O Grizzlies terminou o primeiro tempo 60-53. Na volta do intervalo, as duas equipes voltaram equilibradas, tá? O Pistons teve um início de período muito bom. Saddiq Bey e Cade Cunningham com volume muito alto e, por conta desse volume alto dos dois, o Pistons conseguiu empatar o jogo. Só que deu a impressão que quando o Pistons empatou o jogo
O Ja Morant deu uma olhada e pensou, acho que tá na hora de eu jogar, né? Já descansei no segundo período, acho que tá na hora de eu jogar. O Ja Morant simplesmente, do nada, começou a moer a defesa do Pistons. É sério, cara. Foi uma coisa de maluco. O Ja Morant, ele cortou a defesa de Detroit como se fosse faca quente na manteiga, cara. Não teve o que o Pistons fazer. O Ja Morant meteu uma enterrada, eu até compartilhei no meu Twitter. Ele meteu uma enterrada na transição, onde ele passa a bola pelas suas costas e sobe para uma enterrada. Cara, foi coisa de maluco. Foi coisa de maluco. Meu vizinho deve ter até acordado, porque eu dei um berro aqui que foi coisa de maluco, cara. E por conta, né, desse estalo que o Ja Morant deu, de que, beleza, agora eu vou jogar, o Grizzlies meteu uma run de 25-4. Cara, foi simplesmente absurdo. No finalzinho do terceiro período, o Pistons conseguiu cortar a vantagem do Grizzlies para apenas 7 pontos e terminou o terceiro período empatando 35-35. Mas a sensação que deu, foi que o Grizzlies amassou o Pistons no terceiro período, sendo que o Pistons jogou bem. Mas é que o Ja Morant foi tão bizarro que ele deu essa sensação pra gente. No último período, o Pistons manteve alguns titulares, né? O Jaden Ivey jogou, até porque o Ivey ficou fora de basicamente o terceiro período inteiro, porque ele estourou de faltas, né? Ele tava com 5 faltas. Daí o Dwayne Casey só pôde colocar ele no último período e jogou bem. Jalen Duren também jogou bem no último período, só que os reservas do Memphis não deixaram a peteca cair. Jake LaRavia conseguindo pontuar bem, Tillman também muito bem. E o Grizzlies conseguiu aí garantir essa vitória por 126-111, tá? Destaques aqui do jogo. Ja Morant, 31 pontos, 8 rebotes, 4 assistências, 1 roubo de bola e 2 bloqueios. Tá bom pra você? Pré-temporada, né? Mas ele não tá nem aí. Pra ele é jogo valendo e ele destrói, cara. Impressionante. Por isso que o Ja Morant, ele é tão amado por todo mundo, velho. Esse moleque, ele é muito absurdo. Ele tem noção de que a galera põe no jogo do Memphis pra ver ele. E ele não decepciona nunca, cara. Na boa, velho. Que show é o Ja Morant. Desmond Bane teve 16 pontos, jogo muito bom do Desmond Bane. E o Brandon Clark, que teve uma minutagem um pouco maior, porque o Steven Adams saiu ainda no primeiro tempo por conta de um choque que ele teve com o Corey Joseph, terminou com 16 pontos e 5 rebotes. Pelo lado do Pistons, Saddiq Bey, 17 pontos e 8 rebotes. Isaiah Stewart, 16 pontos, 9 rebotes, 4 bolas de 3. Kate Cunningham, com um bom segundo tempo, 15 pontos, 6 rebotes, 6 assistências. Corey Joseph, 12 pontos e 7 assistências. E Jalen Duren, 7 pontos, 12 rebotes e 1 bloqueio, tá? Algumas observações aqui. Primeiro sobre o Grizzlies, tá? O Grizzlies destruiu o garrafão do Pistons, 74 pontos no garrafão. Cara, isso é coisa de maluco. Isso é coisa de maluco. Só que o Grizzlies mostrou algo que deve ser um problema para a equipe, principalmente no período em que o Jaren Jackson Jr. não tiver em quadra, que é a defesa de pick and roll. Os momentos em que o Pistons mais conseguiu agredir o Grizzlies foi quando utilizou pick and roll, porque Memphis está tendo uma dificuldade muito grande nas trocas defensivas, tá? Sem o Jaren Jackson Jr., essa defesa do Grizzlies está me preocupando. Tá me preocupando bastante. Então, olho nessa defesa de pick and roll do Grizzlies, porque acho que vai ser um problema nesse período em que o Jaren Jackson Jr. estiver fora, tá? Sobre Detroit, um dos grandes problemas do Pistons foi os turnovers. Foram 21 turnovers cedidos. É muito turnover. Só que ficou claro pra mim nesse jogo que o Pistons tem uma ideia de jogo. O Pistons não é uma bagunça, como era a temporada passada, onde você não via uma ideia de jogo. Deu para perceber que o Dwayne Casey conseguiu estruturar uma ideia. Movimentação de bola e corte em direção à cesta. Essa é a ideia de jogo que o Dwayne Casey quer implantar no Pistons. Uma ideia boa, porque o Pistons tem muitos jogadores atléticos e velozes, e com esses caras cortando para a cesta, vai sobrar alguém nos corners.
e como o Isaiah Stewart espaça bem a quadra, muitas vezes vai ser ele. O Pistons deixou claro que essa é a ideia de jogo deles no ataque e se manteve firme com essa ideia. Ah, mas a bola não estava caindo. Não tem problema, o Pistons manteve a sua ideia de jogo e isso é importante. O Pistons não vai vencer nessa temporada, não vai. O mais importante para o Pistons é dar experiência para esses moleques, mas já estruturar uma ideia de jogo. E isso é algo que o Dwayne Casey está fazendo. Por isso que eu adoro o Dwayne Casey e por isso que eu acho que o Pistons daqui a alguns anos vai se tornar um time competitivo. Não é hoje, tá? Mas pode ser principalmente por essa ideia de jogo que já está sendo aí estruturada nesse time de Detroit. Mas bom, cara, esse foi, né, um resumo do jogo, grande vitória do Grizzlies, show do Ja Morant. Ó, já vou avisando, tá, galera? Amanhã de manhã não vai ter resumo da rodada, porque são só 2 jogos e já falei sobre o melhor jogo. Oklahoma e Spurs, com, né, todo o respeito do mundo, a torcida do Oklahoma e do Spurs. E eu me incluo, porque eu sou torcedor do Oklahoma. Acho que não vale a pena fazer um vídeo só desse jogo, porque não é um jogo muito interessante. São 2 equipes que não têm grandes elencos, então não vai ter resumo da rodada amanhã de manhã, porque só 2 jogos, eu já falei do principal. Então, bom que vai me dar tempo para produzir outros vídeos que tem que ser feitos, porque a temporada já vai começar, cara. E eu ainda tenho que trazer os meus palpites para MVP, para DPOY, para todos os prêmios individuais, tem que trazer palpite para campeão, vai ter tier list elencando os principais jogadores para essa próxima temporada. Cara, tem muito conteúdo, então amanhã eu vou aproveitar que não vai ter resumo da rodada para trazer alguns desses vídeos. Então já fica aí um mini spoiler do que vai sair amanhã no canal, tá bom? Galera, o negócio é o seguinte, tá? Esse jogo, assim como todos os outros da pré-temporada e da temporada regular, terão transmissão do NBA League Pass, tá? Então, se você quiser assinar o League Pass com 7 dias gratuitos, tudo que você tem que fazer é clicar no link que está no primeiro comentário fixado, se cadastrar e garantir 7 dias grátis da melhor plataforma de streaming de jogos da NBA e desconto no plano mensal e anual, cara. Então aproveita essa oportunidade, a temporada já tá aí, então já garanta o seu League Pass para não perder nenhum jogo. E é isso, se inscreve no canal, ativa a notificação, deixa o like e até o próximo vídeo. Tamo junto, tchau, tchau.